E foi um desafio muito grande, mas enquanto eu pensava, eu orava e lia, uma parábola sempre chama muito a minha atenção e sempre me toca em alguns aspectos, e eu espero que vocês possam ser abençoados com o que Deus falou comigo. E eu queria começar. Na semana passada, não estava, mas o Leandro pregou sobre as parábolas da ovelha e da dracma perdida. Elas fazem parte de um trio de parábolas, onde Jesus estava sentado com dois grupos distintos daquela época, e ele encerra com a parábola que é chamada do filho pródigo. Ela é um grande desafio, porque eu acho que se não é a mais conhecida, é com certeza uma das mais conhecidas parábolas de Jesus. Então, muitos de nós sabemos a história, e é sempre um desafio falar sobre alguma coisa que todo mundo já conhece, mas... Então eu gostaria de começar lendo uma parábola, porque até se vocês não gostarem do sermão, pelo menos a gente lê a Bíblia um pouquinho. E ela começa assim, Lucas capítulo 15, começando no versículo 11. Ele contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: "Eu quero a minha herança agora mesmo." O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país, e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos, e para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso o fez cair na realidade, e ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia, e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, vou voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou. O coração do pai disparou, e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou seu discurso: "Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez." O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: "Rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também o anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar um novilho bem gordo e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo. Não está mais perdido, foi achado." E a festa começou. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia, ele voltou para casa. Ao se aproximar, ouviu o som da música e das danças. Intrigado, perguntou a um dos empregados: "O que está acontecendo?" E ele contou a novidade: seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta, são e salvo, que mandou fazer uma festa. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou: "Há quantos anos trabalho para o Senhor, sem nunca reclamar? E alguma vez ganhei uma festa para mim e meus amigos? Agora esse seu filho, que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui, e o Senhor dá uma festa dessas." O pai respondeu: "Filho, você não entende. Você está comigo o tempo todo, e tudo que é meu é seu. Mas este é um momento muito especial. Precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas foi encontrado." Enquanto a gente lê esse texto, a gente percebe, e uma coisa que acontece muito na maioria das pregações é que a gente sempre se pega na questão do filho pródigo, do filho que ele estava perdido e do amor do pai que o recebe de volta mesmo ele não merecendo.
Só que quando a gente lê essa história, a gente vê que não se trata apenas de um filho só, mas sim de dois. Então, eu gostaria de analisar um pouco o contraste dos dois irmãos e o modo como eles se relacionavam com o pai. E a história ela começa com o filho mais novo fazendo um pedido um pouco diferente. Ele chega para o pai e fala: pai, eu quero o meu dinheiro, eu quero a minha parte. Nada de errado até aí, mas para aquela época, e até nos dias de hoje, você fazer uma coisa dessas é como se você falasse assim: pai, você está me atrapalhando, eu quero seu dinheiro, eu quero tudo que você pode me oferecer, mas eu não quero estar com você. Então você vende e dá o que é meu, porque para mim tanto faz se eu estou aqui com você ou não, por mim você podia estar morto. E numa sociedade que nem naqueles tempos, que era totalmente patriarcal, isso era uma extrema ofensa. Isso era uma agressão. Se um filho fizesse isso com o pai, ele poderia ser apedrejado, expulso de casa, até morto mesmo. Só que eu acredito que quando Jesus começa, eu penso que quando Jesus começou a contar isso, o pessoal, os cristãos, falou: meu, que história é essa? O que esse filho está falando? O que ele está pedindo? Está louco. E aí eu falo assim: esse pai agora vai expulsar ele, vai matar ele, não sei o que vão fazer. E aí o choque continua no próximo versículo, que fala: e o pai repartiu todos os seus bens entre eles. E aí o pessoal deve ter falado assim: meu, como isso? Como isso? Como isso é possível? Porque Jesus apresenta um modo novo de se relacionar com um amor rejeitado. Porque o pai estava sendo rejeitado pelo seu próprio filho. E ao invés de fazer o que nós temos a natureza de fazer, que é: se alguém não gosta de mim, eu vou gostar de quem gosta de mim. Dane-se, cara, eu não gosto dele. Ele não quer nada comigo, ele se vire. Não, ele vai e trata o filho com amor, da mesma maneira. E ao fazer isso, o filho então pega o seu dinheiro e logo já arruma as coisas na mala, se já tivesse arrumado, né, que já estava de saco cheio do pai, falou assim: então, eu vou embora. E ele faz a sua jornada, e ele gasta, ele esbanja, ele ostentava mesmo, e depois que ele perde tudo, ele vê, fala: meu, o que eu fiz na minha vida? O que eu estou fazendo aqui? E quando ele está literalmente na lama, no fundo do poço, ele percebe e fala: meu, isso foi do meu pai. Só que a questão aqui, ele não quer voltar como um filho, ele quer voltar como um empregado, como um servo. Ele fala: não, porque naquela época, se você fizesse isso, você não era mais considerado filho, você não fazia mais parte da família, você não tinha nem o direito de chegar lá, você era abençoado na sua comunidade, no seu lugar, não era nem só em casa. E ele resolve falar: não, vou tentar, não tenho nada a perder mesmo, eu já estou aqui, já estou na lama, o que vai mudar? Não, eu já tenho, vou tentar ser um empregado. E ele volta para casa. E o texto fala, é interessante, porque o texto ele aponta também que o pai, quando vê, corre em direção a ele. O pai vai em direção ao filho, e não o filho que vem em direção ao pai. E isso também é outro conflito também, porque os pais não corriam. Se você era uma criança, você podia correr, uma mulher podia correr, mas não o pai, porque ele teria que levantar as vestes dele para ir correr em direção. E como é que um pai pode fazer isso? E ele o abraça, e isso mostra que ele estava recebendo o filho, porque, como eu falei antes, o filho poderia ser apedrejado pelos próprios vizinhos, porque ele havia desgraçado seu pai. E isso mostra que o pai estava recebendo ele, independente do que ele tivesse feito. E quando o filho começa a dizer, ele fala: meu, deixa isso para lá e vamos fazer uma festa. E ele pega a melhor roupa, fala: me dá uma roupa decente, dá uma anel da família. E ele não fala assim: você vai ser um pedaço, vai me servir e não quero nem saber. E aí começa a segunda parte da história, que foi quando o filho estava chegando. E o filho mais velho, ele também acaba desrespeitando seu pai. Quando ele viu toda a movimentação e não quis entrar na festa, ele também estava desonrando seu pai. Porque, imagina só, a maior celebração
a maior celebração da sua família inteira, a maior festa de todas, e o filho fica do lado de fora. E ainda devia estar assim, meu, que coisa é essa? Não acredito que ele está fazendo isso. Meu pai enlouqueceu. Ele não... Isso é ridículo, eu não vou entrar aí. Eu não concordo com isso. Porque naquela época, e vocês... as pessoas não comiam muita carne, e então o pai usava um filho bem gordo, porque ele estava gastando praticamente a carne que ele tinha de melhor. E o filho falou, não concordo com isso, eu não vou entrar. E mais uma vez o pai, ele surpreende, porque ele também poderia falar assim, você vai entrar na festa, você é meu filho, eu ordeno isso e acabou. E ele teria que entrar, senão ele estaria desonrando o seu pai também. Só que o pai surpreende, ele vai de encontro ao filho. E ele fala, filho, vamos lá, vem. E isso se dá depois que o filho fala um monte. Eu acredito, se fosse hoje, ainda mais com a nossa geração de jovens, ele fala assim, meu, o que você está pensando sério? O que você está fazendo? Esse cara não merece nada, eu estou aqui o tempo inteiro, você é chato pra caramba, eu não aguento mais obedecer um monte de regras, e você vai agora fazer festa para os outros? Eu nunca ganhei um cabrito, um bode para você fazer uma coisa para mim? O que é isso? E o pai fala assim, meu, você está aqui o tempo inteiro comigo, tudo que é meu é seu, mas a gente precisa comemorar a volta do seu irmão. Ele estava morto, ele estava perdido, você não enxerga isso? E eu acho engraçado porque quando a gente começa a pensar, eu acredito que quando Jesus conta essa história, o pessoal está falando, meu, e agora? O irmão entrou na festa, será que os irmãos vão se reconciliar? O que aconteceu? A história acaba. E aí? Aí você fala, pô, o que aconteceu? É quase um você decide, né? Se você acha que o irmão voltou, desligue, sim. Se você acha que o irmão não quis nem saber, ficou do lado de fora, ligue e fale não. E isso, Jesus termina essa parábola e ele deixa isso em aberto para reflexão. E por que Jesus faz isso? Quando o capítulo 15 começa, Lucas mostra que haviam dois grupos sentados, o dos publicanos e pecadores. E eu acho engraçado como Lucas põe ênfase nessa palavra, ainda coloca entre aspas, nas traduções das Bíblias que eu li, falava isso, pecadores que estavam sentados para ouvir, ou seja, eles queriam ouvir a Jesus. E ao mesmo tempo ele fala assim, e tinham os fariseus e os mestres da lei, que estavam criticando Jesus, porque falam assim, meu, ele está sentando com os caras para comer, ou seja, ele aceita o pecado desses caras, ele está, não, quem é esse Jesus? Deixa eu dar e falar o que eles gostam de escutar, não é possível, não é possível, a gente precisa sentar lá para escutar. Então Jesus, com essa parábola, e é o que eu acredito que ele buscou, ele buscava redefinir alguns pontos, e que naquele contexto eram presentes, e muitas vezes hoje em dia eles estão presentes na nossa sociedade, nas nossas igrejas e em todas as situações que nos acompanham. A primeira coisa que Jesus tenta redefinir é que Jesus redefine Deus. Jesus, ele apresenta a figura de um pai, ele apresenta Deus como esse pai. Algumas pessoas não gostam dessa ideia de ter Jesus como um pai, porque muitas vezes nós temos como pai a referência do nosso pai na terra. Então eles falam, como é que Deus pode ser pai se meu pai é tirano, se meu pai é perverso, se meu pai é cruel, se meu pai não dá carinho, se meu pai não trata bem a minha mãe? Como é que Jesus pode apresentar Deus como um pai? Eu quero um Deus que se importe comigo. Eu quero um Deus que me ame. E muitos outros até gostam da imagem como um pai, mesmo tendo um pai desse, porque falam assim, é isso aí, Deus é pai, então ele vai julgar, ele vai dar bronca, ele vai punir. Mas muitas vezes a gente fala, a gente não quer um pai. Só que Jesus mostra um outro tipo de pai e fala assim, não importa se o seu pai é tirano, se o seu pai é perverso, se o seu pai é cruel.
esse pai aqui é diferente. Esse pai aqui não lida com punição, ele lida com amor. E ninguém na história antes havia apresentado Deus dessa maneira. Se você pega todas as outras passagens, Deus sempre era Senhor, justiça, e Deus é realmente tudo isso, mas Ele também é Pai. E através dessa definição de Deus como um Pai, Jesus redefine a maneira como nos relacionamos com Ele. Ou seja, Ele redefine o conceito de o que é pecado e o que é salvação. E como eu falei antes, os grupos que estavam sentados para escutar Jesus, eles claramente representam os dois irmãos da parábola. O primeiro grupo dos pecadores é o irmão mais novo, que resolve viver à margem, eles resolvem viver da maneira deles. E eles não querem saber do Pai, querem saber apenas do que o Pai pode oferecer a eles. E o outro grupo dos mestres da lei representa, irmãos, que são aqueles que julgavam estar sempre com o Pai, aqueles que falavam: eu estou aqui, eu obedeço, eu oro, eu faço tudo isso. Eles se identificavam com o irmão mais velho. E eu acredito que quando Jesus falou da atitude do irmão mais velho, muitos falaram assim: é isso aí, não tem que entrar na festa mesmo. E depois vem a resposta do Pai. Só que o que me surpreende nesse contraste, nesses dois irmãos, no mais velho e no mais novo, é que os dois irmãos lidavam e tratavam o Pai da mesma maneira. Parece estranho falar isso quando a gente pensa: como assim? Um quis saber, o outro ficou lá. Mas os dois usavam e tratavam o Pai da mesma maneira, porque eles não estavam preocupados em ter um relacionamento com o Pai. Eles estavam preocupados e o que eles queriam era o que o Pai podia oferecer a eles. Eles usavam o Pai como um meio e não como um fim. E enquanto o irmão mais novo reconhece isso, quando ele está na lama e ele reconhece que eu quero ter um relacionamento com meu Pai, não importa se eu for escravo, se eu for servo, mas eu quero estar com meu Pai, ele se leva da festa. E o irmão mais velho, até onde a gente sabe, não entrou na festa, porque a história deixa o final aberto para a gente. E isso nos faz pensar que ele também estava perdido. O irmão mais velho também não queria ter um relacionamento com o Pai, porque em algumas traduções da Bíblia fala assim: eu trabalhei para você como um escravo, eu obedeci a todas as suas regras. Então ele não estava perdido porque ele era um filho obediente, mas ele estava perdido porque ele acreditava que a obediência dele dava o direito de cobrar qualquer coisa de Deus, ou o Pai, no caso da história. Ele estava perdido nas suas próprias convicções, no que ele acreditava. Então ele não tinha um relacionamento de filho. E Rubem Alves, ele apresenta um conceito muito interessante sobre essa parábola. Ele apresenta que o Pai, ele não contabiliza créditos e nem débitos. Débitos são os nossos erros, tudo que a gente fez de errado, tudo que a gente faz, que é aquela definição do pecado que a gente aprende na classinha, que é tudo que não agrada a Deus. Deus não contabiliza isso. Deus, graças a Ele, tem memória curta nesse aspecto. Mas ao mesmo tempo, Ele não contabiliza créditos. Não importa, não existe nada que você possa fazer que vai fazer Deus amar mais você. Não tem atitudes que você tenha que vai falar assim: olha, agora Deus me ama mesmo, eu sou o cara, tudo que eu faço, ó, se Deus me ama desse jeito, pô, eu oro de joelhos, eu leio a Bíblia todo dia, eu já li a Bíblia 12 vezes esse ano. Tem gente assim. Eu já
eu dou o dízimo, e não é 10% não, é 20%, dobro. 2 vezes o dízimo, não sei nem como é que fala essa palavra aí. E eu faço tudo, eu dou oferta, vou na ação social, eu trabalho na cantina, eu vejo se tem papel higiênico no banheiro. Deus me ama. Deus te ama mesmo. Mas não é pelas suas obras, não é pelo que você faz. Não existe nada que a gente possa fazer, nem de ruim, nem de bom, que vai mudar o amor de Deus. Porque Deus é amor, o amor dele é constante. Não tem, que nem a gente, às vezes, a gente se pega, a gente quer imaginar nosso amor, que nem quando a gente está gostando de alguém, e aí a gente começa a gostar, fala, nossa, não é bonitinho, nossa, é interessante. E aí você vai gostando até você falar, nossa, eu amo essa pessoa. Não, o amor de Deus é constante, Deus é amor. Só que aí você está falando assim, pô, Gabriel, então para que eu dou o dízimo? Para que eu vejo, chego mais cedo? Para que eu toco? Para que eu faço tudo isso? Para que eu amo o meu irmão? Se nada que eu possa fazer vai mudar o amor de Deus por mim. A resposta ela é muito simples. E muitas vezes a gente não quer enxergar. O modo como nós vivemos, ele não muda o amor de Deus por nós, mas ele muda o modo como nós nos relacionamos com ele. Esse é o X da questão. Esse é o ponto crucial. Nós não fazemos tudo isso porque nós temos obrigação dele, mas nós fazemos isso porque nós amamos ao Pai e nós queremos nos relacionar com ele. Porque nós podemos viver uma vida cheia de regras, cheia de dogmas, cheia de obrigações, e ao mesmo tempo nós nunca vamos ter um relacionamento de filhos. Nós temos um relacionamento de escravos, como o filho mais velho apontou. E ao mesmo tempo nós podemos viver uma vida à margem. Eu vou fazer, já que Deus me ama mesmo, eu posso fazer o que eu quiser, porque não tem problema nenhum. Mas também você não vai ter nenhum relacionamento de filho. Você tem um relacionamento de filho a partir do momento que você entende que Deus, ou o Pai, te ama, e o Pai quer ter um relacionamento com você, e por isso você quer ter um relacionamento com o Pai. É um ciclo, e Ele sempre vai estar disposto a ter um relacionamento com nós. Porque se o Pai, eu penso muito no exemplo do filho pródigo quando chegou, o Pai viu ele, o viu, ou seja, eu não acho que ele devia estar dentro da casa. Eu não acho que o pai estava trabalhando. Eu acho que o pai estava esperando. O pai estava parado no portão, só falando assim, cadê meu filho? Onde ele está? Então como nós podemos ter um relacionamento de filhos com o pai? Porque você pode pensar assim, não, mas Gabriel, eu não estou gastando dinheiro com prostitutas, que nem foi apontado aqui, usar essa palavra, ou com qualquer outra coisa. Eu estou ali, possível, eu faço tudo direitinho. Então como é que eu vou ter um relacionamento com um filho, como filho? E a resposta era simples, e eu estou concluindo. A resposta, a parábola nos apresentou 2 filhos, mas apenas um filho mostra como nós podemos ter um relacionamento com o Pai. E a resposta está em João 14,6. Se alguém achar, pode ler. Se não souber de cor também. Fechou? Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O modo como nós podemos ter um relacionamento com Deus, com um Pai, é através de Jesus. Jesus é o caminho para o Pai. Ele é que nos liga diretamente ao Pai. É através dele que nós temos um relacionamento verdadeiro com Deus.
e não de outra maneira, não baseado nos nossos créditos ou débitos. E Jesus é apresentado como um filho, e através do sacrifício dele, que não existe mais essa necessidade. A gente não precisa mais fazer contabilidade. A gente não precisa mais ficar ponderando, colocando na balança o que eu faço de bom, o que eu faço de ruim. Porque foi o sangue dele derramado que falou assim: não tem crédito, não tem débito, agora é graça. É através de Jesus, é através da vida dele, e é através do Filho que nós podemos ser chamados de filhos, e é através do Filho que nós podemos ter um relacionamento com o Pai. E então, muitas vezes nós nos pegamos pensando: eu sou o filho pródigo, ou eu sou o filho mais velho. E isso acontece quando nós... Eu poderia fazer uma lista enorme de contrastes entre atitudes dos filhos pródigos ou dos filhos mais velhos, mas eu acredito que cada um sabe aonde pega para si e onde você se incomoda e aonde você precisa ser tratado por Deus, seja no seu preconceito, seja nas suas atitudes, na falta de amor, seja em qualquer... cada um sabe, se não sabe, pede direção para Deus, e se não se incomoda, também você também está tendo uma atitude também de filho mais velho. Porque se você acha que você não tem erro nenhum, volta 2 casas e revê o que você está fazendo. Porque ele não estava perdido pelo seu pecado, mas ele estava perdido pela sua bondade, por achar que era bom demais. E isso acontece diariamente. Então, tendo em mente que o filho que nós devemos ter como modelo é Jesus, Jesus fala na continuação de Lucas que ele veio para restaurar e buscar os que estavam perdidos. E o meu desejo, a minha oração é que cada um de nós possa buscar imitar o Filho verdadeiro. Que cada um não se pegue em créditos ou débitos, ou créditos. Eu nem diria o porta dos fundos, não tem isso. Mas que a gente compreenda a graça, o perdão de Deus, e através do sangue deles nós somos salvos. E que cada um de nós pense, ore e peça a Deus para nos buscar e restaurar. Seja se você estiver perdido no chiqueiro, se você estiver perdido na lama, ou se você estiver perdido dentro de você, dentro do seu ego. Isso é uma coisa que cada um precisa buscar ao Pai através do Filho. E que essa palavra é um pouco curta, no meu caso, porque eu não sei falar tanto tempo assim, mas é uma palavra que ela veio de impacto diretamente a mim e me confrontou. Porque muitas vezes nós nos pegamos com a atitude dos 2 filhos. Nós achamos que eu sou muito errado, então por isso eu não posso ter um relacionamento com o pai desse jeito. Ou senão eu falo, eu já sou o cara e eu posso ter porque agora eu estou bem suficiente para ter um relacionamento com o pai. Então isso veio de conflito. Então muitas vezes a gente faz isso, muitas vezes eu já me peguei fazendo isso, fala assim, nossa, eu tô bem. E aí você olha pro outro e fala assim, esse cara aí tá perdido, esse cara aí não tem jeito. E quando você vê, você está na mesma situação que esse cara, ou numa situação pior. Você está num chiqueiro muito mais fedido, mais podre. E isso acontece se a gente não tiver um relacionamento como filhos. Se a gente não tiver um relacionamento com o Pai. Se nós queremos um Deus juiz, que julga, ou que faz qualquer coisa, a gente vai ter. A gente vai ter. Porque a gente fala assim, todos os caminhos levam a Deus. Já escutei gente falando essa frase. Realmente eles levam. Todos os caminhos levam a Deus. Só que a diferença é que o caminho
todos os outros caminhos, eles levam a Deus como um juiz. Porque se toda língua um dia vai confessar, todo joelho vai se dobrar, realmente todos os caminhos levam a Deus. Só que a diferença é que você vai encontrar um juiz. Você vai encontrar um cara que vai te julgar. Você vai encontrar um cara que não vai querer saber, vai ter crédito e débito. Só que se você quer encontrar Deus como Pai, só tem um caminho só. Esse caminho é Jesus. Amém? Sério, gente, Deus pode de descer daí, porque eu também. O amém a gente encerra, não é? Então, amém.